Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Gostaria de cumprimentar também os nossos amigos e irmãos que nos acompanham através da live e que a graça e a paz do nosso Senhor alcance a cada um de nós nesta noite. Hoje nós iremos mergulhar na riqueza da palavra do nosso Deus para refletir sobre um princípio muito importante na vida cristã. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele nos fala sobre este princípio. E então, antes de abrirmos propriamente a palavra de Deus, eu convido a cada um de nós a curvarmos a nossa fronte para pedir a Deus que direcione mais o estudo de sua palavra. Oremos. Querido Deus amantíssimo Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Agradecemos porque o Teu Santo Espírito nos guiou até aqui nesta igreja, nesta noite, ó Pai. Gostaríamos de agradecer por todos os privilégios e as oportunidades que o Senhor concede a cada um de nós. Obrigado pela oportunidade que temos em conversar com o Senhor, em abrir a Tua palavra e estarmos aqui juntos para congregar. Pai, neste momento nós iremos abrir a Tua santa palavra. Peço que o Senhor venha nos iluminar para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar a cada um de nós com clareza nesta noite. Que o Senhor me use como um instrumento, Pai, para que eu possa levar a mensagem para essas pessoas que estão aqui nesta noite, de forma que elas entendam o que o Senhor quer lhe dizer. Em nome de Jesus, para que não seja eu quem fale, mas que o Senhor que esteja aqui neste momento. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15 e no verso 58. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso 58. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quando nós observamos a gloriosa verdade da ressurreição de Cristo, nós, os crentes, somos convocados a resistir a todas as armadilhas do inimigo, as armadilhas que sugam as nossas forças e a nossa fé. E através dos exemplos de Jesus, nós somos chamados a resistir mesmo quando nos sentimos cansados. Jesus, ele sabia de tudo que estava por vir. Ele sabia de todos os capítulos de nossa jornada e sabíamos onde que nós poderíamos cair. E foi por isso que ele resistiu. Ele resistiu para que, à luz de seus exemplos, nós pudéssemos ter esperança que nós poderíamos tocar o inabalável. E nós cristãos sabemos que a caminhada não é nada fácil, pelo contrário, ela é muito difícil. Mas existe uma palavra chamada constância, que ela nos ajuda como nós vamos nos conduzir nessa luta diária. E constância, ela significa realizar algo de forma regular e disciplinada. E na vida cristã, a constância ela se manifesta através da oração constante, da oração contínua, quando nós buscamos diariamente a presença de Deus e também quando nós somos fiéis aos seus mandamentos. Nós sabemos que no mundo a qual nós vivemos hoje, um mundo cada vez mais agitado, um mundo de aparências, de cliques, ser constante tem se tornado uma tarefa cada vez mais difícil. E este mundo material tenta nos convencer de que as nossas horas diárias, elas não são suficientes nem mesmo para fazer as coisas que o próprio mundo inventa. Então, ela nos faz priorizar mais o mundo material do que o nosso relacionamento com Deus. E nos tempos passados, as Bíblias elas eram queimadas e impedidas junto com quem a pregava. A estratégia do inimigo era destruir a palavra de Deus. Só que isso não deu certo, porque quanto mais tentava destruir essas pessoas e a palavra de Deus, mais a igreja crescia. E hoje em dia, Satanás adota outra estratégia, que é tomar o nosso tempo, preencher com diversas atividades e divertimentos que aparentemente são saudáveis e necessários, mas que, porém, não passam de táticas para nos afastar da prática da oração, nos afastar das atividades missionárias e, principalmente, nos afastar do estudo da palavra de Deus. Apesar de, hoje em dia, a gente ter fácil acesso à Bíblia, mesmo ela ser
da gente ter várias Bíblias em casa, por exemplo, ela tem se tornado um livro muito comum para muitas pessoas. Tem se tornado apenas um amuleto que fica ali na nossa sala, aberto no Salmo 23, 27 ou 91. E hoje em dia, aqui no nosso país, e até em outros lugares do mundo também, nós não temos muita dificuldade para adquirir um exemplar bíblico. Muitas famílias até mesmo têm mais de um exemplar bíblico em sua casa e podem até escolher qual que eles desejam utilizar. E mesmo a Bíblia ela sendo um dos livros mais impressos e vendidos no mundo, mesmo a gente tendo mais de uma Bíblia em casa, acesso a várias versões da Bíblia no nosso celular, mesmo a gente tendo lição da escola sabatina e tantos outros materiais ao nosso acesso, a gente ainda assim não dá o verdadeiro valor que a palavra de Deus merece. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, Deus ele nos deixa uma lição valiosa sobre o tempo. Lá diz que saber que nós temos que prestar contas àquele que nos deu tempo deve, ou pelo menos deveria, nos motivar a usá-lo bem, a usá-lo da forma correta. E muitos de nós, muitos crentes, iludidos pelas falsas maravilhas do futuro, são influenciados pelas tentações do inimigo para satisfazer a carne e desviar as bênçãos que são garantidas para nós no Evangelho. Preferem, muitas vezes, se distrair com as filosofias mundanas. E o nosso relacionamento com Deus, ele não permite que nada nem ninguém afaste e abale o fundamento de nossa fé e esperança. O grande incentivo que nós temos em continuar firme na busca pela verdade é de que os nossos esforços aqui nessa terra, eles não são vãos. Muito pelo contrário, os nossos esforços eles vão resultar na salvação de almas para o Senhor, vão resultar na salvação de pessoas e no avanço da glória de Deus, no avanço do Evangelho. Eu gostaria também de estar contando aqui um relato sobre uma história que ilustra bem o mundo ao qual nós estamos vivendo hoje em dia. Ele fala sobre uma reunião no inferno. Fala que Lúcifer ele convocou uma convenção mundial com seus anjos. E ele dizia aos seus anjos que ele não pode nos impedir de vir à igreja, que ele não pode nos impedir de ler a Bíblia e nem mesmo nos impedir de ter um relacionamento com Deus. Mas uma vez que nós temos conexão com o nosso Senhor, o poder que ele e os seus anjos têm sobre nós está quebrado. Então, os seus anjos perguntavam a ele, mas o que eles poderiam fazer, então, para poder quebrar isso, né? E Lúcifer dizia, mantenham-nos ocupados nas coisas não essenciais da vida. Inventem inúmeros assuntos e situações que ocupem suas mentes. Tentem-nos a só gastar. E persuadam as suas esposas a trabalharem durante longas horas. E os seus maridos façam com que eles trabalhem até 6 ou 7 dias por semana, durante 12 horas por dia. E o motivo de tanto trabalho, de passar tanto tempo trabalhando, é que eles tenham capacidade financeira para manter os seus estilos de vida fúteis e vazios. Criem situações para que os impeçam de passar algum tempo com seus filhos. E à medida que as suas famílias forem se fragmentando, muito em breve os seus lares já não mais oferecerão um lugar de paz e refúgio para as pressões do trabalho. Estimulem as suas mentes com tanta intensidade que eles não possam mais escutar a voz suave e calma que orienta as suas decisões. Encham as suas mesas com tablets, computadores, celulares, televisões e bombardeiem as suas mentes 24 horas por dia com notícias. Invadam os momentos em que eles estão dirigindo com cartazes que chamem muita atenção nas ruas. Coloquem nas suas caixas de correio papéis inúteis, catálogos de loja, bolos de loteria, de apostas, ofertas de produtos, serviços e falsas esperanças. Mantenham lindas modelos na televisão para que os seus maridos acreditem que é a beleza externa que importa. E então eles se tornarão insatisfeitos com suas esposas. E mantenham as suas esposas cansadas para que elas não amem os seus maridos da forma que eles necessitam. E uma vez que eles não encontram nelas esse amor que eles precisam, eles vão procurá-lo em outro lugar. E isso, com certeza, vai fragmentar suas famílias. Dê-lhes Papai Noel para que eles não ensinem aos seus filhos o verdadeiro significado do Natal. Lhes dê Coelho da Páscoa para que eles se esqueçam
do verdadeiro significado da ressurreição de Jesus e o seu poder sobre a morte e o pecado. E até mesmo quando eles estiverem se divertindo, coloquem para que tudo seja feito em excesso, para que assim eles fiquem exaustos ao terminarem. Mantenham-os de tal modo ocupados que eles nem pensem em passar um pouco de tempo na natureza, lembrando da criação de Deus. E ao invés disso, mande-os para parques de diversão, cinemas, teatros. E quando eles estiverem reunidos em algum encontro espiritual, envolva-os em mexericos e conversas paralelas e sem importância, para que ao saírem façam com a consciência pesada. E os anjos de Satanás gritavam que isso iria participar muito, que isso iria funcionar muito bem. E eles logo partiram ansiosamente para cumprirem as determinações do chefe, fazendo com que os cristãos em todo o mundo ficassem mais ocupados e mais apressados, tendo pouco tempo para Deus e para suas famílias, tendo pouco tempo para anunciar às outras pessoas sobre o poder que Jesus tem em transformar as vidas. E eu creio que a pergunta é: o diabo teve sucesso em suas maquinações? Cabe a cada um de nós refletir. Olhamos para a vida de Jesus também, que é o nosso maior exemplo de constância. Ele enfrentou provações e sofrimento sem se desviar de seu propósito. E nós devemos aprender cada dia mais com Jesus. Nós devemos seguir os passos dele. Aprender que ser constante é uma decisão de renúncia, de sacrifício, de entrega. E nós também somos chamados a persistir. E não apenas nos momentos fáceis, mas especialmente nos momentos difíceis e nos desafios que a vida nos apresenta. Nós não podemos deixar que a correria cotidiana se torne uma desculpa para não focar naquilo que realmente importa. Sem deixar que a rotina nos leve a separar um momento com Deus apenas quando nos sobra tempo. Devemos nos mover e nos posicionar e não tentar encaixar a nossa rotina, e não tentar encaixar Jesus na nossa rotina, mas encaixar a nossa rotina em Jesus. E se Ele é prioridade em sua vida, trate-o como tal. Acorde 30 minutos mais cedo, durma 30 minutos mais tarde. A gente tem sim um pouco de tempo. E como Paulo nos lembra, cada ação, por menor que seja, ela contribui para o reino de Deus, principalmente de reorganizarmos nossas prioridades. E da mesma forma como Jesus permaneceu fiel à sua missão de trazer salvação e amor, nós também somos chamados a persistir. Persistir na oração, persistir no estudo da Bíblia, em testemunhar, persistir em buscar uma vida de santificação, persistir em olhar para a cruz, que é de onde vem a nossa redenção. Persistir em estar presente em todos os cultos, independente das circunstâncias que nos atrapalham de congregar. E assim nós estaremos cumprindo o que Deus nos deixa escrito em Hebreus 10, 25. Não deixamos de congregar como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vede que o dia se aproxima. Eu sei que muitos de nós temos muitos afazeres. É trabalho, faculdade, escola, ministério, igreja, vida familiar, vida social e tantas outras coisas. Mas para que todas essas áreas de nossa vida tenham êxito, é necessário que eu tenha um relacionamento com Deus. E relacionamento precisa ser regado. Hoje, amanhã e todos os dias. Ainda mais esse que deveria ser o relacionamento mais importante de nossas vidas. Martinho Lutero uma vez disse que quanto mais compromissos ele tinha no seu dia, mais tempo ele passava com Deus, pois ele sabia que muitas coisas seriam resolvidas enquanto ele orava. Portanto, assim como diz a palavra de Deus lá no livro de Mateus 6,33, quando buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas. Que nós sejamos constantes em amar, em perdoar, edificar uns aos outros, porque é dessa forma que a gente pode testemunhar o amor de Cristo ao mundo. Em conclusão, a constância na vida cristã é um chamado para que nós permaneçamos inabaláveis na fé, dedicados à obra de Deus e firmes no amor ao próximo. E que nós possamos aprender com Jesus e com as Escrituras, cultivando a constância em todas as áreas de nossa vida. Eu convido cada um de vocês a refletir sobre a sua jornada na fé. Que vocês se comprometam a ser constantes na oração, na leitura da palavra e também no serviço ao próximo.
e que a constância seja a marca de nossa caminhada cristã, para que ao final nós possamos ouvir as palavras do Senhor. Bem-estar, servo bom e fiel. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de nós. Agora eu convido vocês a se colocarem